Você já teve aquela sensação de que nada parece dar certo? Que quanto mais você ora, mais as coisas parecem se complicar? Que enquanto todo mundo parece avançar, a sua vida parece parada no mesmo lugar? Talvez você tenha tentado de tudo: orações, jejuns, esforço, paciência, e ainda assim, parece que o céu ficou em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele não está te ignorando, está te moldando. Quando nada dá certo, é porque Deus está construindo algo que ainda não está pronto. E o que parece atraso, às vezes, é proteção. Há momentos em que Deus fecha portas, não porque quer te punir, mas porque quer te poupar. Ele tira pessoas, muda rotas e permite frustrações que no momento não fazem sentido, mas lá na frente revelam que tudo fazia parte de um propósito maior. A Bíblia está cheia de histórias assim. Jó perdeu tudo: saúde, família, bens, e achou que Deus o havia abandonado. Mas foi justamente ali, no Vale da Dor, que ele conheceu um lado de Deus que nunca teria conhecido nos dias de abundância. José foi traído pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por homens, mas lembrado por Deus. Paulo, mesmo cheio do Espírito Santo, enfrentou prisões, naufrágios e espinhos na carne. O que todos eles têm em comum? Nada parecia dar certo, até que Deus agiu. É nos dias em que tudo parece dar errado que o céu trabalha em silêncio. É nas horas em que o chão desaparece que a fé aprende a andar sobre as águas. É quando tudo parece perdido que Deus mostra que Ele nunca perdeu o controle. Se você está passando por um tempo assim, em que as portas se fecham, as forças acabam e a esperança parece distante, este vídeo é para você. Hoje, vamos orar juntos para que o seu coração volte a acreditar, para que a fé se levante em meio às ruínas e para que você veja com os seus próprios olhos o que Deus pode fazer quando nada dá certo. Antes de seguirmos para a oração, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo. Esse gesto não é só um apoio, é uma semente de fé. Cada vez que você interage, o YouTube mostra essa oração a mais pessoas que também estão precisando de um recomeço. E escreva aqui nos comentários: com fé, mesmo sem entender, eu confio em Deus. Essa frase é mais do que palavras, é uma entrega. É o coração dizendo: Senhor, mesmo sem ver saída, eu escolho confiar em Ti. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Todos os dias oramos juntos pela manhã, e Deus tem usado esse canal para fortalecer corações, restaurar vidas e reacender a esperança. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe. Há dias em que o peso da vida parece insuportável. Você tenta ser forte, tenta manter a calma, tenta acreditar que as coisas vão melhorar, mas parece que cada passo é em areia movediça. Você ora e o céu fica em silêncio. Você luta e nada muda. Você ajuda e ninguém vê. É nesse tipo de dia que muitos começam a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? Mas, na verdade, é nesses dias que Ele está mais perto do que nunca. A presença de Deus não se mede pela facilidade da caminhada, mas pela fidelidade do cuidado. Ele não prometeu uma estrada sem pedras, prometeu companhia em cada passo. O próprio Jesus viveu momentos em que nada parecia dar certo. Foi traído, rejeitado, acusado injustamente e levado à cruz. Aos olhos humanos, aquele foi o maior fracasso da história. Mas 3 dias depois, o que parecia o fim se tornou o início da salvação. O plano de Deus nunca é o que parece. É sempre o que transforma. Veja Jó. Perdeu tudo: família, saúde, bens, paz. E o mais doloroso é que ele não entendia o motivo. Mesmo assim, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que o inferno não suporta. A fé que continua crendo quando não há mais razão lógica para crer. José, quando foi jogado no poço pelos irmãos e depois vendido como escravo, deve ter pensado: tudo deu errado. Mas o que parecia o fim era o caminho para o trono. A prisão virou o corredor do palácio. A rejeição virou redenção. Quando Deus escreve a história, os capítulos de dor são apenas a preparação para o clímax da vitória. Paulo também passou por tempos assim, homem de Deus, cheio de fé, mas preso, açoitado, naufragado. Ele podia ter desistido,
mas escreveu cartas de dentro da prisão que até hoje libertam corações. Deus transforma prisões em púlpitos e lágrimas em mensagens. Talvez o seu coração esteja cansado e você ache que Deus te esqueceu, mas Ele ainda está aí, nos detalhes que você não nota, nos livramentos que você nem percebeu, nas portas que Ele fechou para te proteger. Enquanto você reclama do que perdeu, Deus está te guardando do que teria te destruído. É difícil entender o plano quando estamos dentro da dor, porque o sofrimento grita mais alto que a fé. Mas o que você precisa lembrar é que o nada dá certo de hoje pode ser o começo do Deus fez tudo cooperar de amanhã. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem algumas, nem muitas, todas. Até as lágrimas, até os silêncios, até os fracassos. Porque Deus não desperdiça dor. Ele usa tudo para o seu propósito. Quando nada dá certo, Ele está te ensinando a confiar sem entender. Porque fé verdadeira não nasce em tempos de calmaria, nasce no meio da tempestade. A fé que resiste é a que foi forjada no fogo das dificuldades. Você pode não ver agora, mas o que parece estagnação é movimento no invisível. Deus está mexendo nas peças, alinhando caminhos, preparando corações. O céu nunca fica parado só porque a terra não vê o resultado. Então, se hoje nada dá certo, se tudo parece travado, se a vida parece injusta, lembre-se, o autor ainda está escrevendo, e ele nunca encerra uma história no meio do processo. Enquanto houver respiração, há propósito. Enquanto houver fé, há futuro. Deus está te ensinando a confiar nele, não no resultado. Porque quando você aprende a confiar em Deus em meio ao caos, você descobre algo que o mundo não entende. Mesmo quando nada dá certo, ainda assim, tudo está nas mãos certas. Há momentos na vida em que parece que Deus está calado, mas na verdade Ele está ensinando. É nesse tempo, quando nada dá certo, que o coração é revelado. Porque é fácil adorar quando tudo vai bem, mas é no deserto que se vê quem confia de verdade. Deus não desperdiça o deserto. Ele usa cada momento de dor, cada lágrima, cada silêncio para nos moldar à imagem de Cristo. A frustração não é um castigo, é um processo, e todo processo tem um propósito. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo, e o fogo não vem para destruir, mas para purificar. Deus permite certas provações não para te envergonhar, mas para te fortalecer. Ele está preparando você para algo maior do que aquilo que perdeu. Pense em Moisés, 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Nada parecia dar certo, mas era ali, entre o pó e o silêncio, que Deus estava forjando o líder que mudaria a história. A pressa teria arruinado o propósito. Ou Davi, ungido rei ainda jovem, mas perseguido por Saul por anos. Ele já tinha promessa, mas ainda não tinha preparo, e foi fugindo, escondendo-se em cavernas, chorando em silêncio, que Davi aprendeu algo que nenhum trono ensina: a dependência total de Deus. Quando ele se tornou rei, não governava com orgulho, governava com quebrantamento. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Enquanto parece que nada anda, Ele está moldando o seu interior, ajustando seu coração, ensinando você a depender dele, não das circunstâncias. O que hoje você chama de atraso, Deus chama de preparo, porque o milagre que vem antes do tempo se transforma em fardo. Deus segura a resposta porque Ele sabe que, se te der antes da hora, o presente pode te afastar da presença. O tempo da frustração é o tempo da revelação. Revela o que você realmente crê, o que ainda precisa mudar, e o quanto você está disposto a permanecer fiel, mesmo quando nada dá certo. Deus poderia abrir o mar em 1 segundo, mas fez o povo marchar até a beira das águas. Por quê? Porque há lições que só se aprendem com o pé no limite. A fé verdadeira nasce quando você chega ao fim de si mesmo e ainda escolhe crer. Talvez Deus esteja te ensinando que a vitória não é sobre conseguir tudo, mas sobre continuar confiando mesmo quando tudo falta. Porque a fé que resiste à frustração é a fé que carrega a autoridade espiritual. Essa é a fé que o inferno respeita. E sabe o que é mais lindo? Enquanto você acha que está parado, Deus está te treinando em silêncio. Ele está afiando sua espada, fortalecendo sua alma, curando suas feridas. Ele está preparando o ambiente, as pessoas e o tempo exato para que o milagre aconteça. Deus trabalha por trás das cortinas. O público só vê o palco montado, mas o ensaio acontece no secreto. E é no secreto que Deus está agora, organizando o que parece confuso, alinhando o que parece perdido.
Então, não se desespere se o céu parece quieto. O silêncio de Deus nunca é vazio. É o som do céu preparando algo que os seus olhos ainda não podem ver. Isaías 64:4 diz: Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que significa? Que enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora e chora, Ele move as peças no invisível. Enquanto você pensa que nada dá certo, Ele está escrevendo uma história que vai glorificar o nome dele através da sua vida. E quando chegar o tempo certo, tudo vai se encaixar de um jeito que você vai dizer: agora eu entendo por que nada deu certo antes. Era Deus me preparando para algo muito maior. Por isso, não apresse o processo, não fuja do deserto, não desista no meio do caminho. Porque o mesmo Deus que permite o silêncio é o Deus que vai quebrar o silêncio com um milagre. Orar quando tudo dá certo é fácil. As palavras fluem, o coração se alegra, a fé parece leve. Mas orar quando tudo dá errado, quando o cansaço domina, o medo aperta e a alma quer desistir, isso é diferente. É nesse ponto que a oração deixa de ser repetição e se torna respiração. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais sincera. Deus não se impressiona com palavras bem formuladas. Ele se move por corações quebrantados. Ele ouve o choro antes da voz, entende o silêncio antes da explicação e age no invisível antes da solução. Quando nada dá certo, é hora de orar com o coração rasgado. Não esconda a dor, não disfarce o desespero, não maquie o sentimento. Diga a Deus exatamente o que está sentindo. Foi assim que Davi orou nos Salmos. Ele não escondeu a angústia, ele transformou a angústia em altar. E é isso que o Senhor quer de você, verdade. A oração que nasce da dor chega ao céu com força dobrada, porque o céu reconhece o som da alma que clama de verdade. E talvez Deus esteja te ensinando isso agora, que a oração não é uma fórmula mágica para resolver os problemas, mas uma ponte para atravessá-los com fé. Ore para confiar, não apenas para mudar, porque às vezes o que Deus quer mudar primeiro é o seu coração, não a circunstância. E quando o coração muda, tudo ao redor começa a mudar também. Jesus no Getsêmani orou em agonia. Ele sabia o que viria, sabia da cruz, sabia da dor. E mesmo assim ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mateus 26:39. Essa é a oração mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa que existe. Ela diz: Senhor, eu quero o teu querer, mesmo que me custe o meu. Deus não rejeita orações sinceras. Quando você dobra os joelhos e diz: O Senhor, eu não aguento mais, o céu não te acusa, o céu te acolhe, porque a força da fé não está em parecer forte, mas em continuar crendo mesmo quando está cansado. Ore como Ana, que chorou até ser confundida com uma mulher embriagada. Ela não disse muito, mas o pouco que disse foi com toda a alma, e Deus ouviu. Ore como Daniel, que mesmo em meio à ameaça de morte, manteve o hábito de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Ele não sabia o resultado, mas confiava no caráter do Deus que ouvia. Quando nada dá certo, ore assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei quem tu és. Não vejo saída, mas confio no teu caminho. Não entendo, mas espero em ti. Essa é a oração que move o coração de Deus, porque ela é feita não com o que se vê, mas com o que se crê. Não se cobre por orar bonito, ore real. Não se preocupe com a força da sua fé, mas com a direção dela. Porque um pouco de fé em um Deus todo-poderoso vale mais do que muita fé em um plano humano. E quando orar, fale e depois ouça, porque às vezes Deus não responde com palavras, Ele responde com paz. E essa paz é o sinal de que, mesmo que tudo pareça fora do controle, Ele ainda está conduzindo cada detalhe. Talvez o milagre que você precisa hoje não seja a mudança imediata das circunstâncias, mas o renovo dentro da sua alma para continuar crendo. Então, se você puder, feche os seus olhos agora e ore no seu coração. Senhor, eu entrego a Ti o que eu não consigo carregar. Eu coloco aos Teus pés tudo o que me dói, tudo o que eu não entendo, tudo o que eu não posso resolver. Eu descanso em Ti, porque quando você entrega, Deus começa a agir. E quando você para de tentar controlar tudo, o céu começa a se mover. Você não precisa entender tudo para confiar. Só precisa confiar em quem entende tudo. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários.
Eu continuo confiando em Deus. Essa frase é mais do que um comentário. É um testemunho público de fé. É o eco da alma que escolhe crer, mesmo quando nada dá certo. Se você puder, feche os seus olhos agora. Respire fundo. Deixe que o silêncio desse momento te envolva. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você tenha chorado mais do que queria. Talvez esteja se perguntando até quando vai suportar. Mas hoje, diante de Deus, você vai entregar tudo o que está pesado. Essa oração é para você que está tentando, mas parece que nada dá certo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, com tudo o que sou e tudo o que carrego. O Senhor conhece os meus dias, os meus medos, as minhas lutas e as minhas tentativas. Sabe quantas vezes eu tentei e falhei, quantas vezes esperei e não vi resultado. Mas hoje, Senhor, eu não quero entender, eu quero confiar. Mesmo que nada pareça dar certo, eu sei que o Senhor continua no trono. Mesmo que as portas se fechem, eu sei que o Senhor continua abrindo caminhos no invisível. Mesmo que o silêncio pareça longo, eu sei que o Senhor continua falando, ainda que eu não ouça. Deus, eu entrego nas Tuas mãos as áreas da minha vida que estão travadas. Meus sonhos, minha família, minhas finanças, meu propósito, minha saúde. Toma conta de tudo o que eu não consigo resolver. Eu deixo aos Teus pés as preocupações que me tiram o sono, os problemas que eu não posso mudar, as pessoas que eu não sei mais como ajudar. Eu entrego, Senhor, porque eu confio. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que fez o mar se abrir, que ressuscitou mortos, que alimentou multidões com o pouco. E se o Senhor fez antes, pode fazer de novo. Pode transformar o caos em milagre, o desespero em esperança, o deserto em jardim. Pai, eu sei que o Senhor tem um tempo perfeito. Então, mesmo que agora pareça o fim, eu escolho esperar. Me ensina a descansar em Ti, a não me desesperar quando o caminho não é o que eu planejei. Me dá olhos espirituais para ver o que o natural não mostra, e me dá fé para continuar, mesmo quando tudo dentro de mim quer parar. Renova hoje as minhas forças, Senhor. Reacende o fogo da esperança no meu coração. Tira o peso do medo e coloca a leveza da confiança. Me ensina a olhar para cima, não para o que deu errado. Me ajuda a lembrar que o Senhor ainda está comigo, mesmo quando a vida parece desabar. Deus, eu oro também por quem está ouvindo essa oração agora e sente que perdeu tudo. Toca esse coração. Abraça essa alma cansada. Mostra que o Senhor nunca se atrasa e que nenhuma dor é desperdiçada. Faz o impossível acontecer onde a fé parece ter se apagado. Senhor, eu te peço, transforma os nada deu certo em testemunhos. Transforma a frustração em força, o medo em fé, a dúvida em confiança. Abre o céu sobre esta vida que ora comigo agora. Derrama provisão onde há falta, paz onde há confusão, esperança onde há desânimo, e que a partir de hoje, cada passo seja guiado pela Tua vontade, não pela pressa, mas pela fé. Pai, eu te agradeço. Mesmo sem entender, eu te agradeço, porque eu sei que o Teu silêncio não é ausência, é cuidado, e que o tempo da espera é o solo onde o Teu milagre floresce. Por isso, nesta manhã, eu declaro com fé, o Senhor continua no controle. Nada saiu das Tuas mãos, e o que parece parado é só o preparo. Eu descanso em Ti, Senhor, e creio que em breve vou olhar para trás e entender que até o nada deu certo fazia parte do Teu plano perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora, se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu continuo confiando em Deus. E se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal Despertar com Deus e compartilhe esta oração com alguém que está precisando de esperança hoje.